mais um jogo em que o Atlético começou muito superior do primeiro tempo, teve oportunidades, né? O quanto que isso interferiu ali até na atuação do segundo tempo e pensando também na questão do pênalti. E mais uma vez o Atlético caiu de rendimento na segunda etapa. Como que foi a conversa ali? Como que isso tem sido trabalhado? Boa noite. Cara, sinceramente, no segundo tempo a gente ficou com a bola, o adversário baixou a linha, não teve nenhuma transição, ele passou, chegou perto do gol do Paulo Vitor na fase final ali depois da expulsão, e é um adversário que vem de 3 vitórias seguidas. Então a gente tem que entender que o adversário nos respeitou no segundo tempo. Nós tivemos chances para fazer o gol, eles também tiveram no primeiro tempo uma ou outra transição, principalmente a bola na trave, e é a Série B, né? A gente martelou, na fase final ali, onde eles baixaram bem o bloco, a gente colocou 2 atacantes porque nós estávamos tendo superioridade do lado, e aí infelizmente veio a expulsão, né? Mas a gente jogou melhor com o adversário, mas no segundo tempo faltou ser um pouco mais incisivo em termos de finalização, mas não tem o que fazer. O adversário está baixo, você vai ficar com a bola, você vai rodar a bola, você vai tentar fazer o gol e anular as transições, que é um time muito forte para isso. Então, nós faltou, claro, um pouco mais de ser incisivo em termos de finalização no segundo tempo, mas a gente fez um jogo controlado, onde a gente finalizou 16 finalizações, 7 no gol contra 5 do adversário, mas a bola acabou não entrando. Então a gente tem que continuar trabalhando, e os jogos aqui nós somos todos os jogos superiores, na derrota do Náutico hoje e nas 2 vitórias. Então a gente às vezes acha que não fez o gol no segundo tempo ou tomou o gol no segundo tempo, mas a gente vai continuar trabalhando para que a gente possa transformar esse volume em vitória. Eduardo, boa noite ao vivo aqui na CBN Goiânia. Queria que você falasse um pouco mais sobre as substituições que você fez. O Atlético terminou ali no final do jogo com o Gustavo Coutinho e o Léo Jacó jogando juntos, e também uma avaliação sua da arbitragem, aquela expulsão do Igor Henrique. É difícil, porque primeiro a arbitragem, eu não vou... eu acho que às vezes acontece, não vou nem dizer a expulsão, ele abaixou a cabeça, o Igor fez um movimento que acontece em quase todos os jogos e você nunca vê uma expulsão. Eu acho que ele tinha que ter ido no VAR pelo menos para ver. Talvez pelo pênalti, eu não vi o pênalti, se foi duvidoso, não foi, não vou entrar nesse mérito, mas parece que o árbitro, depois que dá um pênalti, o Jandrei fez cera o jogo inteiro. Teve um lance ali que ele bateu o balãozinho, acho que ele deu uns 20 balãozinhos num tiro de meta e ele não coagiu, é isso, né? O Giovani teve um lance ali que tomou um tapa do lado, não sei se é lance de expulsão, mas assim, eles parecem que faz uma força para vir aqui e nesses tipos de lance, né? Quantas mudanças a gente foi tendo um desgaste natural, o adversário fez 5 mudanças também, e na fase final ali, faltando 10 minutos mais os acréscimos, nós estávamos tendo um volume e nós escolhemos pôr 2 centroavantes, mas infelizmente 2 minutos depois a gente acabou perdendo o Igor, que seria o nosso único volante, né? O Guilherme abaixou um pouco para construir, para fazer o jogo jogar pelo lado. Eles tinham 3 zagueiros para a gente pesar essa área, eles não estavam tendo transição nenhuma, mas infelizmente a expulsão. E as outras trocas foi por desgaste natural do jogo, que é normal. Marrone se desgastou normal, porque não tem como o cara fazer um jogo desse nível e correr os 90 minutos. Aí nós colocamos o Já, depois o Bruno. Trocas naturais, só a troca do Cristiano, que foi uma troca tática para que a gente pudesse no final do jogo ter mais volume, mas infelizmente aí com o pênalti com a expulsão a gente acabou perdendo essa troca. Boa noite, Eduardo, ao vivo na Bandeirantes. Que parecer você pode dar a respeito do departamento de condicionamento físico, da preparação física? Porque a impressão que nós temos nos últimos jogos é que o Atlético sente muito fisicamente, principalmente no segundo tempo, e com isso acaba perdendo rendimento. E você, como treinador, está no dia a dia, acompanha de perto o trabalho dos seus preparadores físicos. O que você pode passar como um panorama, como um paralelo desse trabalho que vem sendo realizado no dia a dia? Cara, a parte física ela é quantitativa, né? A parte técnica, tática, ela é qualitativa. A parte física é quantitativa. Então você analisa ela pelos números, né? E os números do GPS eles são altos, tá? Eu acredito que como nós temos um volume tão grande no primeiro tempo, em todos os jogos, que nós criamos muitas situações, o segundo tempo é uma coisa natural, o adversário ele muda o jeito de jogar, né? Se ele estiver perdendo, como foi o jogo aqui, outros jogos, ele vai se desorganizar para tentar
o gol de empate, e a gente acabou tomando os gols, como eu falei no jogo passado, de pressão errada. Então às vezes ela transparece isso, né? Mas a gente tem que trabalhar, a gente está trabalhando, principalmente essas semanas agora de forma individualizada. Se você analisar, nós temos um time diferente do que foi feito na pré-temporada, então jogadores que chegaram de vários lugares, que está sendo trabalhado de forma individualizada. Fala, Eduardo, tudo bem? Vitor do Globo Esporte. Máximo respeito pela sua pessoa, pelo seu trabalho. Você veio aqui depois de ter conquistado um título, então você é um cara que já provou que sabe. E eu te peço desculpas pela pergunta que eu vou fazer agora, que eu tenho que fazer, porque a gente acabou de ver aqui uma entrevista do presidente do Atlético. Eu quero saber como é que você se sente hoje no cargo. Você está tranquilo? Já teve alguma conversa? Já teve alguma discordância entre você e a diretoria? Como é que você avalia seu trabalho também? Estou falando isso porque o Atlético também tem esse histórico de não ter muita paciência, né? Você já trabalhou aqui, sabe muito melhor do que eu, inclusive. Vitor, cara, o Atlético ele tem duas saídas. Ou analisar o que está sendo feito no dia a dia nos jogos. Você falar para mim que o jogo do Operário foi um jogo ruim, foi um jogo ruim. Você falar para mim que o jogo do Botafogo, nós não fizemos um bom jogo, mas tivemos o resultado. Mas nos outros jogos vocês estão no dia a dia. Que jogo o adversário foi melhor que nós, mais que 30% do jogo? Nenhum. Agora, se eu estiver falando alguma situação errada, e o meu papel é isso, é dar volume. Todos os jogos a gente teve um volume alto, sofremos pouco. O adversário acabou, aí eu concordo, o adversário acabou fazendo gol em desatenções, que a gente tem que trabalhar, e hoje a gente conseguiu minimizar, porque num jogo desse, aonde você se expõe no segundo tempo, você tem chance de tomar uma transição, e o adversário não teve. Então, cara, eu estou trabalhando. Se o Adi chegar e quiser trocar, paciência. A gente acerta, eu vou para minha casa e seguimos firme, cara. Eu saí daqui há 3 anos, eu não era ninguém, hoje não sou, mas conquistei. Eu conquistei, um nível. Não, cara. A gente está jogando de igual para igual e trabalhando contra todos os treinadores. Hoje o líder, o Vila, que é o líder, vocês viram o jogo. A gente jogou de igual para igual, em muitos momentos melhor, com um treinador capacitado. Hoje o Barbieri, quanta Série A tem? Então, cara, sabe, às vezes a gente, o treinador. O clube tem 2 situações. Eu estou bem tranquilo, estou trabalhando, o grupo está fechado, o grupo, você vê, hoje nós terminamos o jogo com a menos aqui, com 2 meias de volante correndo, um centroavante de beirada, porque os caras compram a ideia, podia muito bem ali, não, estamos empatando o jogo, eu sou meia, não vou correr para trás, não vou ajudar, e tomar o gol e perder o jogo. Então, eu acho que a cultura. Quantos treinadores passaram por aqui nos últimos anos que estão aí? O melhor treinador da Série A, o ano passado, passou por aqui, cara. O clube tem o direito, eu gosto muito do Atos, se ele chegar e falar, cara, obrigado, a amizade continua, nós acertamos e seguimos a vida, se o problema foi eu. Mas o problema não sou eu, quem está no dia a dia sabe. O problema é que infelizmente a bola não tem entrado, mas a gente está, aquela derrota para o Náutico e o jogo do Vila que nós mandamos, se nós tivéssemos 4 pontos, hoje nós tínhamos 12. Então, às vezes, eu respeito a tua pergunta, mas criou-se no Atlético, por todos, que se não ganhar 2, 3 jogos tem que trocar. Faz parte. O máximo respeito por todos. Se achar que eu tenho que trocar, paciência, vamos trabalhar, daqui a pouco a oportunidade vai aparecer. Como eu saí daqui e a oportunidade apareceu. Então a gente tem que, eu sei que é o papel de vocês, né? Mas a gente fomenta muito isso, né? Aqui pelo Futebol 62, o Atlético aí nos últimos 4 jogos, 2 vitórias, 2 empates. Você acha que as críticas sobre você e sobre os jogadores são justas? Cara, eu não posso falar o que aconteceu no Atlético de 2024 para cá, sabe, eu não posso falar. Eu acho que o clube está meio machucado pelos 2 últimos anos, né? Eu acho que depois do Campeonato Catarinense, do Goiano, que teve o título, teve o rebaixamento, Copa do Brasil não chegou nas fases finais, o ano passado não conseguiu acesso, não chegou na final, esse ano perdeu a final. Então essa crítica não é o Eduardo, é o momento que o clube estava acostumado, o nosso torcedor, a muitos títulos, a colocações entre os 10 de Série A, e a gente teve um momento de oscilação. Então hoje, por exemplo, o lance da expulsão é um lance totalmente assim discutível. E nós poderíamos todos pressionar para ir no VAR Então é isso, cara. Com o Eduardo era da Série D, Cara,
o nível e a qualidade todo mundo passa. Eu fiz questão de, quando eu saí do Atlético, abaixar para uma divisão menor, para mim voltar ao mercado. Eu poderia muito bem ter tido algumas situações, voltar a ser auxiliar, eu provei, cara. Eu não preciso provar nada a ninguém. Eu sou um cara muito humilde, mas eu não preciso provar nada a ninguém. Quem está no dia a dia, quem me conhece, sabe do meu trabalho, cara. E se amanhã o Atlético falar que não dá, volta a dizer, acertamos, seguimos a vida e daqui a pouco vai ter uma oportunidade. Encerramos.